Povo de Deus, bom dia. Paz esteja convosco, amém. Agradeço aí o pastor Adriano, o pastor Serginho, deram essa oportunidade nessa manhã de estar aqui com vocês para compartilhar da palavra do Senhor. E aí eu convido vocês a abrirem ali no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Todo mundo com Bíblia aí? Amém. Diz assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Amém? Coloca a mão no teu coração, diga a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor, eis a tua palavra que nos é entregue, designada, direcionada de acordo com os teus propósitos nessa manhã, para cada uma de nossas vidas, para por ela sermos edificados, fortalecidos, abençoados, direcionados, e que mediante a liberdade do nosso coração, o teu Espírito Santo trazendo a palavra, com ela também traga a revelação, o entendimento, a compreensão, para que tudo que nela está designado se cumpra em nossas vidas nesta manhã. Eu também, Espírito Santo, te dou toda a liberdade, para que sejas tu a falar e não eu, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o vosso assento. Todos os momentos que Jesus esteve aqui, durante o seu ministério, ele trouxe instrução, direcionamento, ensino, orientação, e revelou a profundidade, a essência do reino dos céus. Ele trouxe um norte para aquele que crê nessa verdade, que é a palavra de Deus. Ele trouxe direção, e em cada uma das suas instruções, das suas orientações, seja em momentos em que ele trouxe fatos, eventos, circunstâncias, nos momentos das suas parábolas, nos momentos em que ele estava apenas com os seus discípulos, instruindo, orientando, ele sempre deixou claro a necessidade de posicionamento. Ele sempre deixou claro a necessidade de escolhas. Ele sempre deixou claro a necessidade de tomada de decisão. Com Jesus não há neutralidade. É necessário posicionamento. É impossível conhecer Jesus, conhecer o Evangelho e permanecer na mesma essência, nos mesmos pensamentos, nas mesmas atitudes. Se isso está presente, então não houve um entendimento do Evangelho. Porque o Evangelho requer, obrigatoriamente, mudança e transformação. Desde as questões de pensamentos, quanto nos coloca também em conflito com tradições, com religiosidades, com costumes, com hábitos. Sempre em Cristo há a presença de uma intencionalidade de mudança de atitude, de mudança de pensamento, de
transformação de quem somos naquilo que Deus projetou que em Cristo venhamos a ser. Quando lemos esse texto, é o próprio Jesus falando. Ele está discorrendo naquele famoso sermão que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. E o discurso de Jesus no Sermão da Montanha, ele é extremamente intencional, profundo, ele é intencionalmente confrontador, ele é intencionalmente desafiador. Desde o início do discurso daquele sermão, ele vai colocando os seus ouvintes, e isso envolve eu e você, a uma posição. E essa posição requer uma intencionalidade. Jesus, o tempo todo do seu ministério, ele foi desafiador em termos de conceitos, de religiosidades, de culturas, de tradições, porque o reino dos céus, diz a palavra, ele precisa ser tomado por violência. Como assim, pastor? Quando o texto foi traduzido para a palavra violência, a violência nos coloca numa radicalidade profunda, intensa, de uma atitude extremista. Tudo que é com violência é com maior força, maior intensidade, maior garra. Então é algo muito mais profundo e intenso. Para se apropriar do reino dos céus, primeiramente a guerra, o conflito é comigo mesmo, com os meus conceitos, com os meus pensamentos, com a minha cultura, com a minha religiosidade, com o meu ego, com o meu orgulho, com a construção que eu fui construído, social ou familiar. A palavra de Deus sempre vai me colocar diante de dois caminhos. E obrigatoriamente é necessário fazer uma escolha, tomar uma decisão, ter uma posição, e requer uma mudança, e requer escolha. Quando Jesus está falando no sermão, ele discorre por várias questões exatamente desse contexto cultural, social, político, econômico e religioso. E quando ele vai fazendo o fechamento desse discurso, desse sermão, ele começa a colocar essa realidade da escolha, da decisão, da intencionalidade diante do que foi construído no ensino, na instrução, na orientação que ele trouxe naquele sermão. E quando ele vai chegando então na conclusão, ele começa a apresentar sempre o contexto de dois caminhos. E esse contexto dos dois caminhos sempre foi uma metáfora ou uma questão cultural do povo judeu. Essa questão dos dois caminhos, ela ecoa com o que está em Salmos 1. Todos nós conhecemos o Salmo 1. Pelo menos todo crente deveria conhecer. E o Salmo 1, ele coloca duas realidades, dois caminhos.
que conecta com essa metáfora e conecta com essa questão da tradição da sabedoria judaica. Quando Jesus estava falando as suas parábolas, ele sempre estava colocando os seus ouvintes dentro do seu contexto de cotidiano, da sua vivência, da sua convivência, das suas realidades culturais. Então, quando Jesus falava qualquer tópico dentro de uma construção de ensino, de orientação, ele falava daquilo que era conhecido, daquilo que era vivência, daquilo que era a realidade daquele povo, daquele contexto cultural. E quando ele fala dos dois caminhos, ele está entrando exatamente nessa questão de uma tradição de sabedoria judaica, que ecoa com o Salmo 1. Por quê? Porque o Salmo 1 fala de dois caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Amém? Mas também conecta o povo judaico com os princípios de Deus, que eles muito bem conheciam, lá de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, que todo crente de boa fabricação também deveria conhecer. Porque Deus diz: eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então esses dois caminhos, essas duas realidades, essa essência contraditória fazia parte da sabedoria judaica, fazia parte da estrutura das tradições deles. E quando Jesus começa, no final do seu sermão, a caminhar para a conclusão, ele traz essa realidade dos dois caminhos. E nesse contexto, ele começa a chamar a atenção deles da realidade do posicionamento, da decisão, da intencionalidade do coração deles diante do que receberam de conhecimento, de informação e daquilo que foram desafiados na sua essência, na sua humanidade, nas suas estruturas culturais, sociais, políticas, econômicas e religiosas. Jesus começa apresentando, então, dentro desse contexto, os dois caminhos. Segue adiante, falando das duas árvores. Mais adiante, ele coloca diante da questão das duas confissões. E termina dando o fechamento, apresentando os dois fundamentos. Quem conhece o Sermão da Montanha, e todo crente deve conhecer, sabe que o encerramento, a conclusão é Jesus dizendo que aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. Aquele que ouve e não as pratica é semelhante ao homem que construiu essa casa na areia. As duas enfrentam a mesma situação, os mesmos desafios, os mesmos contextos, os mesmos conflitos, mas a que está na rocha permanece, a que está na areia enfrenta grande destruição. Assim Jesus fecha o sermão. Porque é impossível, diante da verdade que a palavra revela, ficar neutro. Não há neutralidade diante da verdade da palavra. Ela requer, ela precisa de atitude. Não há caminho do meio. É só duas opções. Não há um talvez. É sim ou não. E Jesus foi um pouco mais além, nos desafiando a sair da neutralidade. Porque ele diz: seja a tua palavra, o teu posicionamento, a tua atitude, sim, sim, não, não. E aí ele diz: e o que passar disso é do maligno. Tudo que sai
dessas duas vertentes não está dentro do desígnio, do propósito de Deus para nós fazermos parte do seu reino. Ou é sim, ou é não. Deus dá a dica. Diga sim para Jesus e não para o mundo. Mas a escolha é minha e é sua. Mas eu prefiro aceitar aquela maravilhosa frase de Jesus: vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Quando ele diz, entrai pela porta estreita, ele está nos chamando a uma atitude radical, violenta, porque o reino dos céus é tomado por violência. Ele está nos chamando a um contexto de radicalidade, de postura radical, aonde ele nos desafia a romper com esse mundo, com esse sistema mundano e abraçar a verdade de Deus e por ela viver e até mesmo morrer. Porque quem morre nessa verdade, vive na eternidade com Deus. A força do Evangelho, a essência do Evangelho é esse: morrer para o mundo e viver para Cristo. Paulo definiu isso naquela famosa expressão dele diante de algumas circunstâncias que ele estava enfrentando, aonde ele declara: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a postura de quem realmente tomou uma posição em Jesus. Decidiu viver uma vida, ainda que diante de desafios, ainda que enfrentando aflições, seguir os princípios e o caminho da verdade. Porque, irmãos, olha para mim aqui. Tem pessoas que na sua mente acreditam que um dia vão conquistar a vida eterna. Agora olha para mim aqui. Nós não vamos conquistar a vida eterna. Eu e você já somos seres eternos. Nós não vamos um dia ser eternos. Nós já somos eternos. Já está determinada, designada, pré-estabelecida na minha e na sua vida, a eternidade. Em Cristo Jesus, Deus nos traz a oportunidade de escolher onde vamos passá-la. Entender ou não? Já está designada uma eternidade. Em Cristo eu escolho onde vou passar. Não há neutralidade em Deus. Não há neutralidade na palavra. Não há neutralidade na verdade. Não há neutralidade em Jesus Cristo. É necessário decisão. Escolha. É necessário posicionamento. Porque, irmãos, a palavra de Deus nos traz informação. Ela não nos obriga, mas ela nos traz o entendimento, a compreensão e a oportunidade de decisão. A palavra não nos obriga a fazer o que ela diz, mas ela nos coloca dentro da realidade de tomar uma escolha. Jesus, quando ele diz entrai, se você pega lá no verbo grego, a palavra, porque você sabe, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas o Novo foi todo escrito em grego. Na tradução grega, entrai, eu não falo grego, tá, irmãos? Então eu vou tentar
A palavra seria eiseutete. Entrai, eiseutete. O verbo está no imperativo ariosto. E quando na gramática grega o verbo está dentro dessa designação imperativa ariosto, ele denota, requer uma ação urgente, decisiva e imediata. Não é um convite que Jesus está fazendo. Quando ele diz entrai, ele está dizendo que não é um momento de reflexão, vagamente. Não é algo para, eu vou pensar. Quando Jesus diz entrai, ele está nos colocando dentro do contexto de urgência, de uma decisão imediata. Vai entrar ou vai ficar do lado de fora? Tipo assim. E o convite é entrai pela porta. E aí ele diz que ela é estreita. E se você pegar no grego, estreita, estene, refere-se a algo com pouco espaço, algo que exige esforço ou limitação para passar. O acesso ao reino não é ecumênico ou inclusivo, no sentido de aceitar qualquer comportamento ou bagagem moral. Não tem como, é apertado. O apertado vem de tlibomene. É um termo bem interessante. Ele é o particípio do verbo tlibo, que significa pressionar, esmagar ou afligir. É a mesma raiz da palavra usada para tribulação. Portanto, quando Jesus diz entrai pela porta estreita e vinde pelo caminho apertado, ele está falando da realidade que nós precisamos enfrentar as pressões, sofrimentos e fazer as renúncias necessárias para transformar a nossa vida de glória em glória. Porque o convite de Jesus é um processo. O evangelho é um processo, onde inicia com a salvação, mas termina com a coroa da vida. Mas para chegar na coroa da vida, a palavra diz, aquele que for fiel até o fim. Então há uma progressividade, há um processo contínuo de transformação, a qual a própria palavra nos desafia a aperfeiçoar o nosso caráter no caráter de Cristo. Pastor, isso é impossível. Não é impossível não, porque eu e você temos o Espírito Santo de Deus. E pela presença do Espírito Santo dentro de mim e de você, nós somos instruídos, orientados, direcionados o tempo todo, em todo e em todas as coisas, em todas as questões, em todos os momentos da nossa vida, aonde Ele nos dá discernimento, entendimento, compreensão daquilo que estamos vivenciando e daquilo que precisamos decidir. Então nós podemos sim viver a vida de Cristo. Nós podemos ter a mesma declaração de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nós estamos num momento interessante do processo da igreja de Cristo nesse mundo. Por que é interessante, pastor? Porque nós estamos na época de maior distração. Agora pega essa aí. Crente distraído erra o caminho. Crente distraído erra o caminho. Perde a rota, perde o rumo, porque as distrações nos tiram
das nossas pressões. O que é ser pressionado? É o tempo todo eu permitir que a palavra esteja moldando o meu caráter, esmagando o meu egoísmo, impedindo a minha altivez do coração, mensurando os desejos do meu coração, equilibrando as emoções promovidas pelos meus pensamentos. A palavra, ela me coloca no centro da vontade de Deus, enquanto as distrações me distanciam. Eu, outro dia, estava lendo uma estatística que foi feita por uma instituição, e o foco dela era os cristãos. Essa instituição fez um levantamento no mundo todo, estritamente no segmento, no nicho cristão. E assim, para não incumpridar, eles, no final, os dados estatísticos relataram, afirmaram que só 13% dos cristãos leem a Bíblia. Ninguém precisa levantar a mão, mas você reflita. Você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia durante a semana? Ou você passou horas olhando a vida dos outros, a viagem dos outros, o que os outros fizeram, as atividades dos outros? Porque isso daqui tem tirado muita gente da presença de Deus. Distração. Jesus diz, olha, tudo que está muito facinho, liga a luz vermelha. Tudo que está muito facinho, liga o sinal de alerta. Porque a proposta é porta estreita e caminho apertado. Se não está na pressão, crente que não está na pressão, precisa rever seus conceitos. Como assim, pastor? Quem é que vai querer ficar na pressão? A pressão significa transformação. Processo de transformação. Por exemplo, dando um exemplo simplista, quando você pega um monte de azeitona, sem caroço, né? E coloca ela num pote e pressiona, não sai óleo? Ela altera a sua consistência, altera a sua estrutura, muda a sua essência. Essa pressão que Jesus fala, a porta apertada, caminho estreito, é essa pressão para ir transformando a nossa essência. E só a palavra pode movimentar isso. Só a palavra pode fazer esse pressionamento. Só a palavra. Irmãos, às vezes as pessoas olham o meu testemunho lá no YouTube e eu estou cheio de pessoas lá, me mandando lá no Instagram, no Facebook, mensagem, que tremendo, que tremendo. Aí querem saber como que aconteceu aquilo. Olha para mim aqui, quer saber como aconteceu? Eu li 31 vezes o livro inteiro de Provérbios. Por quê? Porque eu era um ímpio, daqueles bem ímpio, e o pior ímpio dos ímpios, eu ganhava dele. Pensa num bicho triste, cheio de conceito, preconceito, cheio de altivez, soberba, coração duro, arrogante, prepotente. Pensa numa criatura que não valia nada. Quando eu tive um encontro real com Jesus, eu fui confrontado.
Eu fui confrontado. Agora, pasmem, irmãos, pasmem. Primeira coisa que eu fiz, eu fui participar de um congresso, que eu queria aprender. Eu comprei uma Bíblia. Primeira coisa que eu fiz, eu quero conhecer Jesus, eu preciso do quê? Bíblia. Quero conhecer Jesus, eu preciso do quê? Bíblia. Aí eu perguntei para um pastor, onde que eu começo a ler? Aí o pastor olhou para mim, o pastor era um figuraço. Ele olhou para mim e diz, Namur, no teu caso, é Provérbios. Começa por ali. Aí eu fui lá no índice, porque, não conhecia nada da Bíblia. Fui lá, Provérbios. Eu li o primeiro versículo de Provérbios. E eu disse, eu já estou ferrado. No primeiro. Mas pastor, o senhor leu 31 vezes. 31 vezes. Consegui botar tudo em prática, ainda estou no processo. Mas eu já melhorei bastante. Dá para entender, irmãos? Ali eu aprendi no livro de Provérbios. Aprender a respeitar a esposa. Aprender a lidar com os filhos. Aprender a lidar com as finanças. Aprender a lidar com o outro. Aprender que tem coisas que não é para praticar. Que não é para fazer. Aprender e tem que mudar determinados pensamentos, romper com determinadas atitudes, largar fora determinadas tradições, quebrar determinadas culturas familiares. Ali eu aprendi um monte de coisa. Aí as pessoas perguntam, pastor, como que Deus fez isso na sua vida? Que testemunho tremendo. Irmãos, pensa num cara que ficou no bagaço, de tanta pressão. Mas valeu a pena, saiu o melhor óleo. Não tem como ter um encontro com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Em Cristo, quando a gente se permite, a gente passa a ser uma nova pessoa. E quando a gente passa a ser uma nova pessoa, a gente começa a construir uma nova história. E quando a gente começa a construir uma nova história, com discernimento e entendimento de qual é o caminho adequado, de acordo com a vontade de Deus, a gente começa a experimentar o que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Aí a nossa vida começa a ter uma nova essência, uma nova estrutura, uma nova verdade, uma nova realidade, aonde a gente passa, primeiramente, a ter uma filiação, e segundo, passa a ter direitos e deveres. Mas direitos e deveres que promovem benefício. A vida começa a ficar leve. Aí fica leve no casamento, fica leve na família, fica leve nos relacionamentos, fica leve no ambiente de trabalho, fica leve no contexto social, fica leve, porque a gente já sabe o que é para fazer, como é para fazer, de que forma é para fazer e em que momento é para fazer. A gente passa a ter experiências profundas com Deus, porque é impossível, irmãos, dobrar o joelho, chegar diante da presença de Deus e não ser tocado por Ele. Porque Ele diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, vou conectar isso aqui quando Jesus diz que a porta é estreita e o caminho apertado. Por quê? Porque a gente tem que renunciar
renunciar de gastar tempo à toa aqui, para ir lá para o quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e dizer: Pai, eis-me aqui. É a gente, diante de uma situação de conflito, olhar para o irmão, e mesmo você sabendo a realidade dos fatos, que testificam de que você está certo, e dizer: fica tranquilo, eu te perdoo. Pastor, mas eu vou pedir perdão para quem está errado? Você quer ficar leve ou quer ficar pesado? Jesus, com os seus ensinos, ele faz a nossa vida ficar leve. Porque quando a gente não tem apego, não tem nada que nos tire a paz. O cara quer levar minha túnica. Entrega para ele também o casaco. A pessoa quer me obrigar a caminhar uma milha. Caminha 2. A pessoa me fez mal. Paga com o bem. Aquela pessoa me traiu. Perdoa. Pastor, isso é muita loucura. Mas o Evangelho é loucura. Ele vai contra todos os conceitos humanos. Mas ele nos coloca no reino dos céus. E essa é a proposta de Deus para mim e para você. É uma escolha. É uma decisão. Requer atitude. Quando Jesus diz entrai, Ele está nos chamando a um processo de transformação. Algo que é pessoal e intransferível. O convite é entrar pela porta, que é estreita. Pastor, que porta é essa? Olha para mim aqui. Jesus. Como assim Jesus é a porta? Sim, ele disse: eu sou a porta. É por isso que ela é apertada, porque não tem como ter um encontro com Jesus que não nos coloque na realidade de uma transformação de vida. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Entra por essa porta. Te apropria dessa pessoa chamada Jesus Cristo e permite que Ele possa mudar a tua história. Porque Ele tem uma página em branco para entregar para você. E te dá a liberdade de começar a escrever de uma forma diferente. Porque quem já trilhou o caminho do erro, da falha, da transgressão, quem já fez escolhas erradas, conhece o preço e sabe das dores. E Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Em Cristo Jesus, eis que tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás. Nova vida. Nova vida. Folhinha em branco. E Jesus diz: começa a escrever de novo a tua história, mas agora com essa verdade. Ele diz: eu sou a porta, mas ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem por esse caminho, aplica essa verdade e recebe a minha vida,
está com o Pai. E o Pai está nele. E quem tem o Pai, tem o Filho. E quem tem o Pai e o Filho, tem o reino. E quem tem o reino, está na glória pela eternidade. É essa verdade que Jesus nos desafia a viver a partir desta manhã. Porque sabe, irmãos, que quando a gente recebe informação, toda informação requer um posicionamento. E quando eu tenho informação, eu tenho a realidade dos fatos para ter o posicionamento, o direcionamento e a escolha correta para ser feita. Por isso, Jesus, lá em João 13:17, ele diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Fique de pé. Feche teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E nessa manhã, Jesus te desafia para um novo posicionamento, para um novo momento de vida cristã, para um novo momento de caminhada de fé, para um novo momento de posicionamento com Ele, por Ele, para Ele e na pessoa dEle. Porque, irmãos, a gente se distrai com muitas coisas, mas Deus sempre nos dá a oportunidade de recalcular a rota. Sabe quando você está seguindo no GPS, você entra na esquina errada, dobra na rua errada, pega a via errada, ele diz assim, recalculando. Jesus hoje está te dando a oportunidade de você recalcular. Fale com Deus. Busque a Deus. Abre o teu coração de uma maneira diferente para Ele nessa manhã. Te entrega a Ele de uma maneira diferente. Permita Ele fazer parte da sua vida de uma maneira diferente. Te apropria da salvação que Ele traz, da redenção, da misericórdia, da graça, do favor de Deus a favor da tua vida. Te apropria dessa palavra para mudar a tua rota, mudar o teu rumo, mudar os teus pensamentos, redirecionar a tua vida, recalcular as tuas escolhas. Busca Deus de todo o coração, porque Ele diz para você nessa manhã, quero ser achado de vós. Quero ser achado de vós. Quero ser achado de vós.